Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de fundos autorizado pela CVM. Qual estratégia com opções apresenta o melhor retorno? Quais são as melhores estratégias? A gente vai tentar responder isso nesse vídeo hoje. Se é quem Investe TV, fique ligado. Lembrando para você não deixar de seguir a gente lá no Insta, tá? Investe Opções. Conteúdo exclusivo lá todos os dias sobre opções. Sigam lá. E aqui no Linktree, o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, você vai poder deixar seu nome na lista de espera do curso de opções da Investe TV. E também vai poder acessar os Trade Alerts e receber os alertas de trade diretamente no seu e-mail e no grupo exclusivo do Telegram. Bom, qual que é a melhor estratégia, né? Existe uma estratégia melhor? Existe alguma que é infalível, né? Existe alguma fórmula mágica? Essa não é uma pergunta fácil de responder, né? Mas aqui, como vocês sabem, a gente fez muitos e muitos estudos com opções, backtests, forward tests, simulações de Monte Carlo, análises em diferentes situações de mercado, com diferentes ativos. Já há muito tempo a gente está fazendo, né? Muitos estudos estão aqui em vídeos aqui no canal, né? Quase todos os vídeos aqui no canal tem algum estudo com opções. Mas tem muitos estudos que eu não coloco aqui no canal, né? Até porque não dá para ficar colocando tudo, né? E aí, durante esse tempo, a gente foi aprendendo algumas coisas, chegando a algumas conclusões, tá? Então vamos mostrar para vocês mais ou menos o que funciona. Bom, para a gente analisar qual estratégia apresentou maior retorno, a primeira coisa que a estratégia tem que fazer é apresentar retorno, né? Ela tem que realmente ser lucrativa, aí você montando ela sempre, né? Direto, todos os meses, né? A gente já concluiu que tem algumas estratégias que não apresentam retorno, tá? Não apresentam retorno você montando ela. São estratégias naturalmente perdedoras, tá? Principalmente a compra seco de opções, tá? Essa aqui é uma estratégia que muita gente vende aí, essa estratégia, né? Realmente o cara coloca alguns nomes diferentes, né? Não, porque você vai dar a grande tacada, você vai fazer um 3-para-1, ou a jornada do lucro infinito. Geralmente são muitos nomes diferentes aí, né? Um pozinho, não interessa. Mas no fundo envolve isso aqui, a compra seco de opções, tá? Isso é uma estratégia unicamente direcional, que você tem o tempo contra você. Então, no longo prazo, né, quando você vai montando essa estratégia, é como se você fosse um apostador de cassino, né? Você pode ir lá no cassino uma vez, apostar e ganhar, mas se você ficar indo no cassino lá todo dia, você vai acabar perdendo dinheiro, tá? Então a compra seco é isso. E a maioria das estratégias de débito, tá? Principalmente aquelas que você monta fora do dinheiro, né, e paga para montar. Então são também estratégias perdedoras, tá? Bom, então quando a gente está falando em retorno, vamos entender uma diferença aqui básica, tá? Que muitas pessoas não entendem. Então, o retorno, tá? Retorno real, tá? Em valor na sua conta. E a volatilidade da sua carteira, tá? A volatilidade aqui do seu patrimônio, tá? Essas coisas estão diretamente relacionadas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que tem uma conta aí que se a pessoa tem, por exemplo, 10 mil na conta e uma estratégia ali que ela varia 5 mil, né? Então ela monta uma estratégia lá e a conta dela pode variar em 5 mil, é muita coisa. Agora, para outras pessoas que têm mais dinheiro, isso é pouca coisa. Então a volatilidade da sua carteira é algo diferente do seu retorno absoluto. Então, por mais que você veja sua carteira se mexer bastante, às vezes cair bastante, tá? Você monta estratégias ali com opções, você está usando alavancagem, então sua carteira ela varia, ela sobe muito, depois ela cai bastante, tá? Embora essa volatilidade na carteira seja algo que muitos enxergam como ruim, né? Muitas pessoas querem evitar, isso não é associado com um retorno ruim, tá? Pelo contrário, a volatilidade do seu patrimônio, geralmente ela é associada com um bom retorno, né? É uma relação risco-retorno, né? A matemática é eficiente
na maioria dos casos, tá? Então você está falando em retorno, no final das contas, isso vai envolver você ter uma carteira que se mexe bastante, tá? Que às vezes perde 2 meses, depois ganha 3, depois perde mais 1, depois ganha mais 2, e assim vai. Então você tem que ter, se você está procurando isso aqui, retorno, você tem que estar preparado para isso daqui, tá? Aqui eu não estou falando da volatilidade implícita, da volatilidade das opções, estou falando da volatilidade do seu patrimônio, tá? Então você está buscando retorno, você tem que ter estômago para ver sim seu patrimônio subir e descer, né? Então isso é natural, você tem que estar preparado para isso. Então a associação a gente tem que fazer do retorno, tá? Retorno com o drawdown, tá? Drawdown, né? Então, por exemplo, ó, isso aqui é uma matemática simples, tá? Uma estratégia, qualquer isso aqui não só estratégia com opções, tá? Isso aqui é um conceito geral de investimento. Essa estratégia aqui pode ser a simples compra de ações, tá? Então vamos comparar uma estratégia 1, que o retorno esperado é de 10%, porém o drawdown é de 30%. O que é o drawdown? É quanto pode cair, né, do máximo que chegou. Qual a expectativa potencial de queda, o drawdown, tá? Que pode ter essa estratégia. Ela pode cair até 30%, só que o seu retorno esperado é de 10%. Agora uma estratégia 2, ó, tem um retorno esperado de 8% e o drawdown só de 10%, tá vendo? Então aqui, essa estratégia 2 é o quê? Menos volatilidade na sua carteira, né? Tá? Porém o retorno esperado é menor, tá vendo? Então retorno significa risco, né? A relação é direta. Bom, mas vamos aqui tentar responder a pergunta, né? Qual estratégia apresenta o melhor retorno, né? Existe uma estratégia? Bom, a primeira coisa que a gente concluiu, né, nesse tempo aí de mercado é que não tem uma fórmula mágica, tá? Cada ambiente vai ser diferente, né? Em alguns momentos do mercado, algumas estratégias performam melhor, em outros momentos são outras estratégias que performam melhor, mas o que a gente aprendeu é que são estratégias que envolvem a venda de opções, tá? As estratégias de crédito que você recebe para montar apresentam melhores retornos, tá? Então aqui, quando a gente está falando de ROIC, tá, que é o retorno sobre o seu capital investido, né? O que significa isso? Eu investi, por exemplo, 10 e retornei, e tive um retorno ali de 5, eu tive um retorno de 50%, né? Então o maior retorno sobre o capital investido são as estratégias de risco definido, tá? Que a gente está falando de travas, Iron Condor, Iron Fly, tá? Essas apresentam um melhor retorno sobre o capital. Por quê? Porque como você define o risco, você define também a quantidade de capital que você aloca, a margem que você aloca para montar, né? Então essas aqui são estratégias de risco definido, tá? Então, em linhas gerais, as estratégias de risco definido, que são estratégias que você está travado, tá? Um risco limitado, elas vão apresentar um retorno maior sobre o capital investido. Não muito maior, mas é maior. Agora, quando a gente está falando em retorno em dinheiro, tá? Em valor monetário, ganhar dinheiro, a gente concluiu que são as estratégias de risco indefinido que apresentam o maior retorno, tá? Aqui envolve a venda de put, straddle, strangle, tá? Então essas são as principais estratégias aqui que vão apresentar o maior retorno e também o retorno mais rápido, tá? Aqui uma venda de opções fora do dinheiro são as estratégias a seco, tá? Risco indefinido, são estratégias que apresentam um retorno mais rápido. Aqui no canal tem um vídeo aqui de todas essas estratégias aqui e de mais muitas outras, né? Agora, o que acontece com essas estratégias aqui de risco indefinido? Elas vão apresentar o quê? Uma maior volatilidade do seu patrimônio, né? Você literalmente tem que ter estômago para ver sua carteira às vezes subir bastante, cair bastante, né? Você tem que estar preparado para isso, mas no final, se você souber montar essas estratégias, não se alavancar demais, você vai ganhar mais dinheiro, tá? Se prepare para ganhar mais dinheiro. Então a lógica é essa, né? Você vai ter que aguentar o tranco, né, de ver seu patrimônio variar bastante, mas no final você vai ter um retorno maior, né? É claro,
tudo é técnica, né? É você saber se alavancar, operar pequeno, no tamanho certo, né? Se contentar com um lucro não muito expressivo, né? O grande problema do risco indefinido, como eu já falei aqui em diversos vídeos no canal, é o tamanho, né? O tamanho da mão, né? As pessoas vendem muito mais do que a carteira comporta, e aí elas têm problemas, né? Então, basicamente é isso daqui, né? Venda a seco de opções, né? Quando eu comecei o canal, quase ninguém falava disso, né? Você vê, poucas pessoas falavam disso aqui, era uma coisa até meio proibida, né? Não, você vender a seco, você vai quebrar, né? Se você montar estratégia de risco indefinido, você vai falir. A maioria, até hoje, né, as pessoas falam isso daí, jamais venda call a seco, jamais você pode vender call descoberto, nunca venda, você sempre tem que comprar uma lá para travar o seu risco, né? E eu fico feliz, né, de ter quebrado um pouco desse paradigma aí. Depois, muita gente hoje já fala mais abertamente sobre isso, a gente já estudou, fez backtest, a gente conseguiu montar uma forma de fazer isso daqui, né, de forma lógica, não alavancada, com o pé no chão, de entender como funciona, quais são os limites, né, de estudar melhores formas, melhores deltas, volatilidade, tudo isso que vocês veem aqui no canal, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu curtir, isso ajuda bastante o canal a continuar postando esse tipo de vídeo. Meu nome é Davi Almeida, esse aqui é Invest TV. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.